Passei por um período em que estava realmente assustado com o que estava acontecendo em minha vida. Tudo começou de forma bastante normal, a ponto de eu nem mesmo perceber que algo estava acontecendo. Só quando pude olhar para trás e analisar muitos detalhes específicos é que pude ver o que estava acontecendo o tempo todo. Se eu olhar para trás no tempo, acho que a primeira vez que notei essa mulher foi quando eu estava no supermercado. Eu era um pouco recluso, passava o tempo todo em minha casa, que era uma grande casa de campo a cerca de 1 hora de distância da cidade. Estar no supermercado era o único momento em que eu realmente tinha a chance de prestar atenção nas pessoas. Ela era cerca de 20 anos mais nova do que eu e era um pouco morena. O que quero dizer é que ela usava roupas escuras, tinha cabelos escuros que pareciam ter sido tingidos de preto e tinha vários piercings no rosto. Acho que esse é o único motivo pelo qual eu realmente me lembrava dela logo de cara, porque ela me parecia um pouco diferente. E na época, lembro-me de ter pensado que ela ficava me olhando, e quando eu olhava de volta, ela abaixava o olhar ou desviava o olhar. No entanto, quase pensei na época que eu estava apenas reparando nela, repetidamente devido à sua aparência. Mas também era um grande supermercado, e ela continuava aparecendo nos corredores logo depois que eu pisava neles pela primeira vez. Então, acho que era estranho para mim, mas não era algo que me preocupasse seriamente. Foi depois disso que comecei a ver essa mulher com mais frequência sempre que chegava à cidade. Mais uma vez, não pensei muito sobre isso. Quero dizer, depois que você percebe claramente alguém ou alguma coisa mais de uma vez, geralmente a vê com mais frequência. Ela parecia estar no supermercado sempre que eu ia fazer compras. Houve algumas vezes em que a peguei andando atrás de mim, quando virei uma esquina e olhei para trás. Nesses casos, ela normalmente não se virava e me seguia. Então, recebi uma carta estranha pelo correio. Ela foi endereçada a mim pelo nome e estava escrita a lápis, em letras maiúsculas. Na carta, diziam que eu era uma pessoa horrível porque havia mudado meu nome. Dizia que eu deveria admitir quem sou e parar de esconder a verdade, ou o autor da carta seria forçado a revelar a verdade, e naquele momento, eu me arrependeria. Sinceramente, não pensei muito a respeito, a não ser pelo fato de ser estranho. Acho que quando você é o destinatário de algo tão estranho, provavelmente quer se sentir melhor fingindo que isso não existe mais. E na época, eu definitivamente não fazia a conexão entre o fato de ver aquela mulher aparecendo às vezes, onde quer que eu estivesse. Não havia nada que realmente ligasse as duas coisas naquele momento. Depois de algum tempo, recebi outra carta. A segunda carta parecia ter um tom bastante severo e também fazia ameaças vagas a mim, alegando que eu estava escondendo coisas que seriam reveladas se eu mesmo não as revelasse. Depois de receber mais algumas dessas cartas pelo correio, finalmente decidi que elas eram realmente muito sérias. Então, fui à polícia e registrei um boletim de ocorrência sobre elas. Infelizmente, essa era a única coisa que poderia ser feita, pois não havia como saber quem havia enviado as cartas para mim. Depois de receber cartas ameaçadoras pelo correio por algum tempo, obviamente comecei a ficar paranoico. Todas elas faziam ameaças semelhantes sobre o que aconteceria comigo se eu continuasse a ignorar as cartas. A polícia, é claro, não havia feito nada para me ajudar a me sentir melhor. Portanto, eu continuava esperando que algo pior acabasse acontecendo. Eu ficava nervoso ao andar na rua ou na loja, preocupado com a possibilidade de o autor da carta aparecer e fazer alguma coisa. Em geral, a paranoia estava ficando muito ruim. Normalmente, eu me sentia bastante seguro quando estava em casa, porque além de receber as cartas, nada havia realmente acontecido lá antes. Essa foi a única salvação de tudo isso. O fato de eu me sentir completamente seguro quando estava em casa. Sentei-me naquela noite e decidi tentar ler um livro que tentava terminar. Eu tinha um pequeno escritório no segundo andar que eu gostava de usar para ler. Então, fui até lá com uma xícara de chá e tentei me concentrar no meu livro. Algo estava errado. Eu não sabia explicar o que era, mas era uma sensação estranha. Se você já teve um daqueles momentos em que não conseguia se sentir confortável ou se sentir normal de alguma forma, você sabe como eu estava me sentindo. Levantei-me algumas vezes, tentei preparar outra coisa para beber, mas não conseguia me sentir bem. Tudo parecia errado, e eu não conseguia entender por quê.
Naquele momento, porém, por algum motivo que não consigo entender, virei-me para a esquerda e olhei pela janela. Era difícil enxergar lá fora porque estava escuro. Morando naquela área, não havia iluminação pública ou algo do gênero. Mas parecia que havia algo na árvore do lado de fora da janela. Parecia que algo estava se movendo, mas depois de espremer meus olhos e tentar ver tudo com mais clareza, dei um pulo quando vi a coisa mais estranha. Havia alguém do lado de fora da minha janela olhando para mim, e quando a vi, ela congelou como um cervo sob os faróis. Eu os reconheci. Era a mulher que eu havia visto semanas antes. Ela estava em uma árvore que dava vista para a minha janela. Fiquei apavorado e peguei meu celular para chamar a polícia. No entanto, quando olhei novamente pela janela, ela havia desaparecido. Desci correndo as escadas e me certifiquei de que todas as minhas portas estavam trancadas. E, felizmente, elas estavam. Acendi as luzes externas e procurei a mulher, mas ela havia desaparecido. Quando a polícia chegou, não encontrou nada. Tudo o que eu podia fazer era registrar um boletim de ocorrência e dar a eles uma descrição dessa mulher sobre a qual eu realmente não sabia nada. E eu não sabia por que ela estava na árvore. Mas de repente comecei a pensar que talvez fosse ela que estivesse escrevendo aquelas cartas. Quero dizer, há quanto tempo ela estava me espionando? Pode ter havido muitas vezes em que ela estava me observando em minha casa e eu não sabia. Quando eu estava fora de casa, estava sempre preocupado em encontrá-la. Quando estava em casa, sempre me preocupava que ela estivesse me observando. Eu achava que ela poderia não se mostrar novamente, já que eu a havia pegado. Mas o problema é que nunca se pode ter certeza. Nada aconteceu por um tempo, mas o nada talvez fosse ainda mais assustador do que se algo acontecesse. Foi uma época de medo e paranoia. Finalmente, porém, algo aconteceu. Não recebi outra carta, mas vi um pequeno pacote na varanda. Ele estava endereçado a mim, mas eu não estava esperando um pacote. Não fiz uma conexão imediata com as cartas ou com o fato de ter visto a garota. Mas quando abri o pacote, soube que tinha algo a ver com tudo isso. Não havia nenhuma carta no pacote nem um cartão, mas o que havia na caixa era a única mensagem de que eu precisava para me assustar. Havia um pássaro morto na caixa. Era um corvo, o que me assustou ainda mais porque adoro corvos e tenho fotos deles em minha casa. A escolha do pássaro não foi aleatória. O que eu poderia fazer? Apenas registrar outro boletim de ocorrência. Eu não tinha nenhuma informação que pudesse me ajudar a encontrar essa mulher. Eu não tinha como fazer nada para resolver o problema e me sentir seguro. Então, como essa história termina? Provavelmente é decepcionante. Não recebi nenhuma carta depois do corvo morto. Nunca mais peguei a mulher em minha árvore. Nunca mais a vi andando pelas ruas. Mas também nunca superei o medo. E até hoje, não sei se algum psicopata está me observando. O garoto mais estranho que conheci em toda a minha vida foi um cara chamado Allen. Na verdade, digo isso como um elogio. Sendo uma criança um pouco estranha, e agora, um adulto um pouco estranho, faz sentido que eu me interesse por outras pessoas estranhas. Mas conhecer Allen não era apenas estranho, mas também se tornou bastante perigoso em um determinado momento. Eu me mudava muito quando era criança. Não era que estivéssemos em um exército ou algo interessante como isso. Meu pai era apenas um alcoólatra que conseguiu fazer com que um médico mentisse por ele para conseguir a invalidez. Ficávamos em uma casa por um tempo, até que ele realmente começava a fazer besteira de novo e não pagava o aluguel. E quando isso acontecia, tínhamos que começar a procurar um novo lugar novamente. Esse foi um processo pelo qual passei várias vezes enquanto crescia. Eu ia para novos bairros e novos sistemas escolares. Muitas vezes, quando eu ia para uma nova escola, havia uma certa empolgação inicial entre as crianças por ter um novo aluno. Mas isso não durava muito tempo. Eu não fazia amigos com muita facilidade ou muito bem, e ficava meio deprimido com a ideia de ter de perder amigos constantemente. Por isso, parei de fazer amigos depois de um tempo, na maioria das vezes. Assim, pouco tempo depois de chegar às novas escolas, eu me tornava mais um dos muitos excluídos sociais. Muitas vezes penso que foi por isso que comecei a me interessar por coisas mais acadêmicas.
Não acho que eu fosse um nerd, mas ler livros era algo muito agradável para mim. Essa mudança aconteceu na época em que completei 14 anos de idade. Passei pelo processo normal de mudança para uma escola, embora essa fosse uma escola da qual não tenho certeza se me lembro muito bem. Minha família se mudou para uma casa bastante grande que eu nunca tive certeza de como poderíamos pagar. Talvez por ser no meio do nada, essa fosse a resposta, embora muitas dessas casas por aí também pudessem ser caras. Não demorou muito para que as crianças da escola ficassem entediadas comigo, e demorou ainda menos para que eu ficasse entediado com elas. Eu não sofria bullying nem nada do gênero. Eu simplesmente me tornei um dos garotos quietos e solitários que eram deixados sozinhos. Então, é claro, foi assim que conheci Allen, que por acaso era outro garoto assim. Allen e eu tínhamos muitos dos mesmos interesses, mas com algumas diferenças distintas. Enquanto eu gostava de me sair bem na escola, ele realmente não se importava com isso de forma alguma. Ele tinha o conhecimento e se esforçava para aprender as coisas por conta própria, mas não tentava realmente tirar notas boas. Eu, por outro lado, adorava minhas notas altas. Ele era aquele cara que ia muito bem nas provas, mas nunca entregava um único dever de casa. Mas sim, uma das coisas que nós dois não aprendemos na escola, mas que nos interessava muito, era astronomia. E esse era provavelmente o nosso maior interesse em comum. E não se preocupe, isso é realmente muito importante para a história. Nós dois morávamos em áreas realmente rurais, mas surpreendentemente distantes um do outro. Naquela área, era muito bom gostar de astronomia, mas ele sempre dizia que a vista de sua casa era provavelmente ainda melhor do que a vista da minha. No entanto, eu realmente não sabia como ele havia imaginado isso, porque ele nunca tinha ido à minha casa antes. Estávamos muito empolgados com uma chuva de meteoros que estava por vir em um dia de outono. Como antes, ele insistiu que seria melhor se a assistíssemos de sua casa. Então, finalmente, decidi que iria até a casa dele para descobrir. Fui com ele de ônibus em uma sexta-feira à tarde, depois da escola. A chuva seria principalmente no sábado à noite, embora fosse provável que víssemos algo acontecendo na sexta-feira à noite também. Allen não estava mentindo sobre o fato de morar mais longe do que eu no campo. Eu tinha algumas pessoas que moravam perto de mim na região em que eu morava. Entretanto, a casa dele ficava em uma colina e não havia outras casas perto da dele. Também não havia muitas árvores no quintal que pudessem obstruir a vista. Em suma, era uma casa incrível e fiquei bastante surpreso. Tudo correu bem na primeira noite em que estivemos lá. Não notei nada de diferente em relação ao Allen. Nós nos divertimos muito e até vimos alguns meteoros naquela noite, mas não foram muitos. Então, Allen sugeriu que, durante a fase principal da chuva, subíssemos no telhado e observássemos de lá. Foi uma sugestão estranha e eu tinha um pouco de medo de altura, mas achei que seria uma maneira bem legal de ver as chuvas. Na noite seguinte, nos acomodamos no telhado com alguns lanches e outras coisas. Os pais de Allen estavam saindo para passar a noite. Tínhamos o telescópio dele montado para o caso de precisarmos usá-lo, mas não estávamos planejando. Simplesmente subimos no telhado e ficamos observando a chuva. Quase me esqueci do meu medo de altura quando estava lá em cima. Mesmo assim, em um determinado momento, Allen me disse que queria me mostrar Saturno no telescópio. Aparentemente, eu conseguiria ver os anéis naquela noite, algo que eu nunca tinha visto. Ele se levantou e pediu que eu o acompanhasse até o telescópio. Levantei-me para fazer isso. Allen tinha uma casa de 2 andares com um telhado inclinado. Por isso eu estava um pouco vacilante quando me levantei. Mas eu sabia que o que aconteceu em seguida não tinha nada a ver apenas com o meu equilíbrio. Senti as mãos de Allen me empurrarem com força antes que eu pudesse recuperar meu equilíbrio. Caí, rolei para fora do telhado da casa e caí no chão com força. Eu havia quebrado vários ossos, como descobri mais tarde, por isso não consegui me levantar. Allen não me ajudou. Ele me deixou gritar por socorro várias vezes, mas nunca me respondeu. Eu esperava que fosse um engano e que ele saísse correndo de casa para me ajudar, mas ele nunca o fez. Provavelmente fiquei deitado no chão por algumas horas, até que os pais de Allen finalmente chegaram em casa. Eles me encontraram e fizeram o que puderam para me levar ao hospital.
Separadamente, eles encontraram Allen, ainda deitado no telhado, observando a chuva de meteoros enquanto eu estava deitado no chão em agonia. Mais tarde, descobri que Allen tinha um histórico bastante sombrio e que a maioria das crianças, e até mesmo muitos professores, não queriam ter nada a ver com ele. Havia algumas histórias estranhas associadas a ele e certas coisas que ele poderia ter feito a outras crianças. Mas ao que parece, havia muitas coisas que ele fez que também foram praticamente confirmadas. Ele se envolveu em algumas brigas muito estranhas enquanto crescia, inclusive ficando completamente louco com garotos que tinham quase o dobro do seu tamanho. Ele tinha um passado muito violento, e portanto, essa é a ironia de toda a história. Se eu tivesse sido um pouco menos antissocial quando comecei a frequentar aquela escola, poderia ter sido avisado sobre o que estava acontecendo. Alguém poderia ter me contado como era o Allen antes que eu tivesse que descobrir por mim mesmo como ele era de fato. O tempo parecia que seria muito ruim naquele dia, e provavelmente pior naquela noite. Na época, eu trabalhava em um segundo turno, na verdade, ainda trabalho, e tinha um trajeto muito longo para casa, pelo qual não estava ansioso. Na maior parte do tempo, eu não me importava com o trajeto, exceto quando o tempo estava ruim e parecia que haveria algum tipo de tempestade. Durante a maior parte do dia, o tempo estava ruim, com trovões e relâmpagos, mas parecia que estava se acumulando por horas e horas. Quando chegou a hora de eu sair do meu turno, ainda estava naquele padrão estranho de tempestade que parecia que nunca iria acabar. Eu tinha uma pequena caminhonete e saí do trabalho às 11 da noite para começar a viagem de mais de 1 hora que levava para chegar em casa. Eu tinha a sensação de que ia demorar mais do que o normal. Minha viagem de volta para casa foi feita principalmente por estradas secundárias, incluindo algumas que ficavam nas montanhas. Nessa área, os melhores empregos normalmente exigiam muita viagem para se chegar lá. Portanto, você tinha de enfrentar longas viagens para conseguir os empregos. E essa seria uma viagem muito longa, considerando o que estava acontecendo lá fora. Não sei qual era a intensidade do vento, mas ele estava sacudindo muito o carro. Eu tinha que dirigir com muito mais cuidado do que o normal, o que significava que a viagem seria muito mais longa. As estradas normalmente eram muito vazias, mas pareciam ainda mais naquela noite. Não me lembro de ter visto um único carro ou caminhão durante a maior parte da viagem. Já fiz essa viagem mais vezes do que poderia lhe contar. Portanto, não sei explicar por que cometi o erro que cometi. Pode ter sido porque meu caminhão era muito pequeno e eu estava prestando muita atenção para tentar não tirá-lo da estrada, mas acabei virando na curva errada. Era muito parecida com a curva que eu normalmente fazia, só porque todas as curvas naquela época eram assim. Mas, sim, minha concentração estava perdida, e mais ou menos na metade da viagem de volta para casa, eu saí na hora errada. Eu estava meio que no modo de direção automática, então continuei seguindo a estrada sem perceber que estava na estrada errada. Na verdade, não me perdi, mas demorou um pouco para eu perceber que havia tomado o caminho errado. Essas rotas rurais realmente pareciam muito parecidas, e quando me dei conta, não achei que fosse realmente um grande problema. Tudo o que eu teria de fazer era dar meia volta e voltar para casa. A pior coisa que poderia acontecer era que eu demoraria muito mais para chegar em casa. Pelo que parecia, para voltar para trás e para retornar à estrada principal, haveria um total de cerca de 40 minutos a mais na viagem. Eu não precisava voltar ao trabalho no dia seguinte, portanto, isso não era um grande problema para mim. Na maior parte do tempo, eu ainda estava muito concentrado no clima e no quão difícil estava a viagem. Voltei para a estrada e, naquele momento, a tempestade ainda estava se intensificando. Depois de uma viagem angustiante, finalmente cheguei em casa. Todas as luzes da casa estavam apagadas, o que me fez pensar que meu colega de quarto também deveria estar apagado. Eu não poderia estar mais errado. Quando verifiquei o interior da casa, percebi que, de fato, meu colega de quarto havia sido espancado quase até a morte. Consegui levá-lo ao hospital a tempo de salvar sua vida, mas foi por pouco. Ele não contou aos outros, mas me contou o que havia acontecido. Ele traficava drogas e teve uma briga muito feia com seu fornecedor.
Então, foi espancado quase até a morte por causa disso. Isso já é bastante assustador. Mas além disso, ele disse que isso aconteceu cerca de meia hora antes de eu chegar em casa para encontrá-lo. Se eu não tivesse feito aquela curva errada que me levou 40 minutos para fora do meu caminho, eu teria chegado a casa a tempo para o negócio de drogas e poderia ter recebido o mesmo tratamento. Ou, quem sabe, talvez nós dois tivéssemos sido mortos. Para contextualizar, moro em um dormitório de propriedade da universidade a cerca de 1 quilômetro do campus principal, e eles têm um serviço de transporte que leva e traz você de e para o campus, e esse dormitório em particular. Eu, 21 anos, me reuni com alguns amigos no dia do trabalho para um churrasco e bebi um pouco demais. Eu ainda estava bastante coerente, mas seria óbvio para qualquer pessoa que eu não estava totalmente bem. Por volta das 10h30 da noite, minha amiga me acompanhou até o ponto de ônibus e esperou que eu entrasse antes de voltar para seu dormitório. Enquanto eu estava no ônibus, não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observada, mas havia cerca de 4 outras pessoas no ônibus. Então, presumi que eu estava apenas paranoica e bêbada. No entanto, isso mudou quando notei um rapaz sentado do outro lado do ônibus, cerca de 2 assentos à minha frente, que não parava de olhar para mim. Fiquei desconfortável, mas ignorei o fato porque logo estaria em casa e no meu dormitório. O ônibus nos deixou e todos entramos no elevador, eu primeiro e o cara depois. Apertei o botão do meu andar e ele olhou, mas não apertou o número, o que me assustou. Mas continuei esperando o melhor e disse a mim mesmo que ele apenas morava no mesmo andar. É claro que as outras 2 pessoas no elevador saem antes de mim e desse cara, e meu dormitório é o último quarto do meu andar, o mais distante do elevador. Nós 2 descemos no meu andar. Eu desci primeiro e comecei a andar. Olhei para trás e ele estava me encarando diretamente. Então comecei a entrar em pânico e a andar mais rápido, e ele também. Finalmente tirei meu cartão-chave e praticamente corri para a porta, enquanto ele também começava a correr. Entrei, bati a porta atrás de mim e a tranquei. Depois de me dar 1 minuto, olhei pelo olho da porta e ele estava sentado do outro lado do corredor, olhando para a minha porta. Ele ficou fazendo isso por uns 7 a 10 minutos, antes de murmurar algo para si mesmo e sair. Acabei chamando um dos meus amigos homens para ir até o meu quarto e me certificar de que ele não estava ainda à espreita em algum lugar no corredor. Para mim, foi muito assustador. Eu estava em meu primeiro semestre na universidade. Eu tinha acabado de me formar na escola há pouco tempo e havia entrado em um programa do qual, depois de algum tempo, viria a me ressentir. Durante esse tempo, adaptar-me e pegar o transporte diário para estudar a 1h30 de distância de onde cresci, na cidade grande, era uma aventura nova para mim. De certa forma, eu estava apenas começando a me desenvolver como indivíduo e tentando traçar um caminho para a minha vida, ao mesmo tempo em que me abria para novas experiências e um novo ambiente. Tenho amigos de longa data que frequentam a mesma instituição que eu, mas na época, nossos horários nem sempre coincidiam. Isso significava que muitos dos meus dias eram passados viajando de um lado para o outro e andando pela cidade sozinho. Eu realmente queria tentar expandir meu horizonte de experiências e amigos durante esse período. De várias maneiras, eu realmente desejava encontrar uma boa comunidade no campus que pudesse ajudar a saciar meu tédio e solidão. Posso ser extremamente extrovertido, mas às vezes acho que é preciso muito de mim para tentar realmente buscar e manter amizades que não tenham sido estabelecidas anos antes. Já fiz amigos de diferentes turmas na faculdade, mas no final das contas, e sei que isso me torna um babaca, mas eu acabava trocando menos mensagens de texto, até que um dos lados acabava se afastando do outro. Como sou um cara ocupado, não me vejo priorizando as pessoas que acho que não são tão importantes para mim quanto outras. Eu sei, é uma coisa ruim de se dizer, mas é a verdade. Um dia, porém, conheci Joel. Eu estava ao telefone com minha noiva e me lembro perfeitamente de como tudo aconteceu.
Ao sair da Starbucks da escola com um café descafeinado, eu estava com um fone de ouvido e me dirigia para a aula por um pequeno trecho de passagem subterrânea sob a rua que conecta o prédio da biblioteca da escola ao prédio que abriga as aulas. Enquanto me dirigia apressadamente, vi um rapaz baixo e robusto, mais ou menos da minha idade na época, 21 anos, com uma espessa barba castanha e um chapéu. Nossos olhares se cruzaram, e quando eu estava prestes a simplesmente passar por ele, ele me perguntou algo em um tom muito carismático e calmo. Ei, desculpe incomodá-lo, você parece ser um cara muito ocupado. Mas eu estava pensando se você se importaria de fazer uma pesquisa sobre religião. É para uma de minhas aulas. Arrependo-me de ter respondido e gostaria de ter simplesmente continuado a andar. Mas na época, eu estava ficando cada vez mais compelido pela noção de instituições religiosas formais e questionando minha própria fé religiosa, particularmente inclinada ao cristianismo. Claro, respondi cordialmente. Ele então se apresentou como Joel, e depois de passarmos por uma pequena pesquisa sobre afiliações religiosas e perspectivas sobre as religiões, Joel me informou que um pequeno grupo de alunos como ele estava planejando se reunir e discutir várias religiões para obter novas percepções e criar uma comunidade. É claro que, com a perspectiva de encontrar novos amigos no campus e também de explorar minhas próprias perspectivas espirituais, dei-lhe meu número de telefone, depois que ele pediu, e ele disse que entraria em contato comigo nos próximos dias. Ao entrar em nossa primeira reunião, sentei-me em um lugar muito cheio de assentos nas instalações da escola e fui recebido por Joel, juntamente com vários outros membros. Eles se apresentaram a mim e vice-versa, e todos foram extremamente gentis comigo. Começamos nossa reunião de grupo pequeno, e fiquei um pouco chocado ao descobrir que o único tópico que deveríamos discutir era o cristianismo. Eu não sabia que só discutiríamos o cristianismo, o que era contrário ao que ele havia proposto para o grupo quando nos reunimos no túnel. Dito isso, eu ainda estava curioso o suficiente para continuar, e fui acompanhado por 3 outros jovens da minha idade, com os quais, depois de conversar um pouco, descobri que tínhamos muitos interesses semelhantes. Joel, que agora se apresentava como líder do nosso grupo de estudo, contou como analisaríamos o cristianismo por meio de um programa de várias etapas criado para nos revelar o poder sagrado associado à religião. Como eu estava curioso e queria aprender mais sobre a religião, além de ter feito novos amigos, continuei a frequentar esse grupo de estudos pelo resto do semestre e, em algumas circunstâncias, questionei as interpretações de Joel e encontrei muita resistência. Às vezes, parecia que minha crença vacilante no que Joel estava dizendo era recebida com um simples rechaço, em vez de uma conversa real. Continuei a ignorar isso à medida que o grupo com o qual eu estava trabalhando se aproximava. O clube da faculdade do qual eu agora fazia parte me proporcionou exatamente o que eu queria. Até fomos juntos a um evento organizado pela igreja, onde parei de fumar e muitas pessoas relataram experiências místicas. As coisas só começaram a ficar preocupantes com Joel durante nossas conversas individuais. Falei sobre minhas experiências pessoais e minha convicção em relação às minhas novas crenças religiosas e também sobre todas as minhas experiências espirituais anteriores. E Joel me contou uma história e alguns incidentes que, na época, eu certamente deveria ter considerado como sinais de alerta. Por exemplo, quando era mais jovem, ele tinha ido a um retiro e, quando estava em oração, disse que começou a ouvir a voz de Deus falando com ele. A princípio, questionei se ele estava se referindo à voz de Deus como uma metáfora, mas ele me assegurou que já havia literalmente ouvido Deus falar com ele. Quando ele me disse isso, fiquei um pouco nervoso. No comando dessa comunidade estava Joel, mas em todos os outros sentidos, eu estava satisfeito com quem estava comigo e com o que estávamos fazendo juntos. Embora eu não rejeite totalmente ocorrências estranhas, especialmente relacionadas à espiritualidade, a experiência dele conversando com Deus em sua cabeça me pareceu desconfortável. Ele também disse que a maneira como ele orava envolvia uma conversa direta e uma resposta de Deus. Por desconforto, eu não o questionava sobre o que ele queria dizer com isso. Isso, é claro, foi apenas o começo. Depois que o verão terminou,
Eu me vi no estado de maior devoção religiosa que já tive. Durante o verão, sofri uma lesão traiçoeira que me fez ficar preso em casa por meses e pedir forças a Deus de várias maneiras. Com minha devoção recém-descoberta, fiquei entusiasmado por voltar à comunidade que eu havia cultivado e com a qual havia crescido durante o último semestre, relacionando-me com algo em que eu encontrava profunda alegria. Na primeira aula do semestre, algo estava muito diferente. Joel, como antes, estava no comando de nossa sessão de estudo, mas agora era perpetuamente interrompido por pessoas que vinham cumprimentá-lo e elogiá-lo. A situação era tão ruim que literalmente não conseguíamos mais falar. Foi tão ruim que ficamos literalmente sentados e observando por 20 minutos antes de podermos continuar nossa aula, pois mais de 10 pessoas, a maioria jovens da nossa idade, vieram cumprimentar esse homem. Como já mencionamos, quando não era enervante, ele era extremamente charmoso e dava a impressão de que se importava profundamente com todos. Quando nossa aula começou, ele nos apresentou a segunda fase do programa. Explicou que esse era um dos programas mais difíceis dos diferentes níveis que existiam, pois exigia ainda mais devoção e, mais importante, uma ênfase no sacrifício para aqueles que se engajavam. Ele nos mostrou um diagrama de uma pessoa com uma pequena vara e mostrou que nesse programa teríamos de aceitar Jesus como o centro de nossa vida. Explicou que, ao fazermos com que nossa vida envolva totalmente Jesus, não estaríamos perdendo nada, mas ganhando. Ele também começou a falar sobre a noção de que o sexo antes do casamento é pecado e que se quiséssemos continuar com esse programa, teríamos de fazer o sacrifício de abandonar o sexo em nossos relacionamentos e provar que não éramos. Ele disse que muitos rapazes não puderam continuar por causa disso. Posteriormente, conversei sobre isso com um dos membros desse grupo, que assim como eu, estava em um relacionamento sério com alguém que amava há anos. Em minha opinião pessoal, embora não tivéssemos nos casado no altar, eu sabia que tanto eu quanto esse outro membro nos sentíamos dedicados a nossos parceiros, como se já fôssemos casados, de certa forma, e ambos expressamos como o comportamento de Joel em relação a isso era desagradável, controlador e intrusivo. Depois de nossa aula, fiquei um pouco atônito com a intensidade com que ele fez seu discurso sobre o novo programa que participaríamos neste semestre. Joel e eu nos sentamos por mais alguns minutos e conversamos, nos quais expressei experiências de devoção do verão e expliquei toda a minha experiência catastrófica com minha lesão. Ele então me disse que, às vezes, era capaz de saber as coisas com antecedência. Essa declaração aparentemente aleatória e estranha me chocou. Ele disse, por exemplo, que era capaz de saber algo que outro membro havia feito antes mesmo que ele mencionasse, e, da maneira como descreveu, parecia que ele estava dizendo que tinha algum tipo de premonição mística. Eu estava um pouco assustado, para dizer o mínimo, mas senti que seria indelicado fazer mais perguntas. Joel então me disse que acreditava que eu, se concluísse esse programa com sucesso, seria o primeiro a me tornar um professor do primeiro programa que eu havia feito no semestre anterior, liderando outros que se juntariam a ele, e que eu teria um futuro brilhante na organização. Naquele momento, com o que ele havia nos dito na aula, eu me senti sobrecarregado pelas expectativas que ele tinha sobre mim. Também ficou evidente que Joel não era um aluno de nossas instalações. Na verdade, ele estava na casa dos 30 anos e tinha filhos. Ele fazia parte de uma organização que recruta pessoas para se tornarem cristãs e missionárias e que trabalha em nosso campus. Isso significa que ele de fato mentiu para mim quando o conheci. Ele não era um estudante, não havia nenhum grupo falando sobre várias religiões e todo o seu objetivo era me converter para me fazer participar da organização da qual ele fazia parte. A essa altura, as aulas começaram a ficar mais intensas e eu também estava trabalhando meio período para me sustentar. Quando eu estava no trem para voltar para casa na semana seguinte, esqueci que minha segunda aula do programa daquele semestre deveria acontecer, então mandei uma mensagem para Joel dizendo: "Ei, cara, eu entrei no trem e esqueci da nossa aula. Desculpe, cara, não vou poder ir. Também tenho trabalho mais tarde." Ao que ele respondeu: "Você pode descer do trem? Tente chegar aqui o mais rápido possível." Fiquei um pouco atônito com essa pergunta. Como moro a 1h30 de distância,
Não era tão fácil quanto descer do trem e voltar na direção oposta, e ele sabia disso. Ele sabia que a área em que moro é remota e fica a uma longa distância. Eu também disse a ele que tinha trabalho, o que ele claramente desconsiderou. Não, cara, infelizmente não posso ir. Tenha uma boa aula, respondi, ao que ele disse novamente. Vamos lá, cara, desça do trem e volte. A essa altura, eu estava irritado, não só porque sentia que ele estava me dando ordens, mas também porque ele estava descaradamente desconsiderando o fato de que eu havia dito não e que tinha trabalho naquele dia. Não respondi a ele. Conversei com minha noiva sobre como eu estava começando a me sentir em relação a toda essa ideia e como eu me sentia culpado por querer me distanciar do grupo e, ao mesmo tempo, não querer perder a comunidade e os amigos que havia feito ao longo do caminho. Minha noiva me disse que, pela maneira como Joel estava agindo e com relação às coisas que ele dizia, ela estava começando a se sentir desconfortável com toda a situação. Lembro-me de estar sentado na cama, pensando em sair do grupo e de como a perspectiva me fazia sentir fisicamente mal. Afinal, eu tinha recebido tudo o que queria em uma comunidade. Só que no comando estava um ser aparentemente cada vez mais controlador e persuasivo, que estava fazendo com que eu e possivelmente outros membros ficássemos mais infelizes. Na sexta-feira seguinte, haveria um evento na igreja, organizado pela comunidade. Originalmente, como muitos dos meus amigos desse grupo estavam indo, eu pretendia comparecer também. Mas, infelizmente, meu chefe me escalou para trabalhar naquele dia, então não havia como eu comparecer. Eu sabia que o Joel insistiria para que eu fosse de qualquer maneira, então quando ele me mandou uma mensagem lembrando que o evento era na sexta-feira, eu disse a ele que não poderia ir porque tinha trabalho. Ele respondeu e disse simplesmente: "O quê? Irmão, de jeito nenhum, você tem que ir. Tire folga do trabalho e encontre alguém para fazer seu turno. Deus quer você lá." Eu me surpreendi. Ele rejeitou minha decisão e também disse que eu tinha de estar lá porque Deus me queria lá, como se ele fosse seu porta-voz. Mandei outra mensagem para ele e o informei. "Não, desculpe, não posso fazer isso. Acabei de ser promovido e tenho que estar lá. De qualquer forma, espero que vocês se divirtam muito." Ao que ele respondeu novamente de forma semelhante à anterior. Esse foi o meu ponto de colapso pessoal. Ele sabia da importância da minha situação financeira e o fato de ele ter ignorado meus limites pessoais, bem como seu comando, fez com que eu decidisse enviar uma mensagem de texto explicando que eu havia terminado com o grupo e que queria buscar minha própria exploração religiosa sem o grupo dali em diante. Senti que ele estava, lenta, mas seguramente, me controlando cada vez mais e tentando tirar o que podia. Ele me comandava como se fosse o líder da minha vida de todas as formas possíveis. Dependia dele até mesmo se eu poderia ter relações com minha noiva. Ele respondeu com um longo parágrafo, insistindo, dessa forma excessivamente gentil, que eu tinha de continuar com o grupo e que era a vontade de Deus que eu comparecesse a esse evento, embora eu fosse completamente incapaz. Ele tinha certeza de que esse grupo era destinado a mim e que Deus havia lhe dito que era ali que eu deveria estar. Depois que respondi novamente dizendo para ele parar e que eu não iria, ele me enviou outro parágrafo de tamanho semelhante, repetindo o que ele dizia. Independentemente do que eu dissesse e sempre que eu dissesse não, ele ultrapassava meus limites, mantendo um tom gentil e amigável para tentar me forçar a submeter-me quando eu claramente havia dito não. Nesse momento, eu disse que não queria mais que ele falasse comigo, ao que ele respondeu: "Irmão, por quê? Podemos nos encontrar? Quero que você explique por que não quer continuar, irmão, para que possamos nos encontrar e fazer isso, para que eu tenha uma noção melhor e possamos decidir o que fazer a partir daí." Mesmo assim, eu sabia que ele estava tentando prolongar sua chance de me trazer de volta ao grupo e continuar seu reinado de controle. Eu disse que não queria, então ele perguntou novamente. Naquele momento, decidi que precisava bloqueá-lo e assim o fiz. Um semestre depois, eu estava caminhando pela rua da minha escola e, ao passar por uma pizzaria, eis que surge Joel, que veio até mim com um de seus amigos e disse que eu era um de seus amigos para seu amigo. Eu fiquei ali desconfortável, e o amigo dele entrou por um momento, enquanto Joel se virou para me olhar
e perguntou com sua gentileza desarmante: "Você me bloqueou?" Respondi: "Sim." Ele então disse: "Você deveria me desbloquear. Assim poderíamos nos encontrar e conversar, porque eu realmente quero saber por que você saiu do grupo." Evidentemente fiquei frustrado, disse ok e segui meu caminho. Naquela noite, ele me enviou uma mensagem pelo meu Instagram, insistindo para nos encontrarmos novamente, e eu o bloqueei lá também. Em resumo, sou grato à minha noiva, que é o amor da minha vida. Sem ela, não sei se teria sido forte o suficiente para deixar o grupo e o controle dele. O fato é que havia outros rapazes naquele grupo que não tinham absolutamente nada. Eles não tinham nada e eram os principais alvos de uma aberração carismática e controladora. Havia membros desse grupo que estavam em níveis mais altos, por assim dizer, que tinham feito todos os programas e que pareciam ter emagrecido, mas tinham se tornado fundamentalistas tão restritos que suas vidas e sua abertura para novas experiências foram significativamente prejudicadas. Cuidado com quem você deixa entrar em sua vida, e só porque alguém à noite é legal com você, não significa que essa pessoa não tenha segundas intenções. Além disso, aprenda a manter sua posição e a respeitar a si mesmo. Joel e seu culto agora cobram dinheiro dos seus seguidores. Também planejam construir uma sede no interior do país e mover todos os membros para lá. Se você disser não, fale sério. Portanto, Joel, seu líder de culto controlador, não vamos nos encontrar novamente. Esse era meu segundo ano na universidade. Tarde da noite, depois de ir aos bares, meus 2 colegas de quarto e eu estávamos muito embriagados. Um conhecido me perguntou se um conhecido dele poderia passar a noite em nossa casa, pois seu amigo era de fora da cidade e estava bêbado demais para dirigir até em casa. Para nós, não havia problema, pois nos considerávamos caras íntegros e tínhamos bastante espaço e um sofá confortável para ele dormir. Nosso hóspede se apresentou, mas pediu que o chamássemos de Bullwinkle, pois esse era seu apelido preferido. Sem problemas novamente. Não sei se isso é relevante, mas antes de eu desmaiar naquela noite, minha namorada passou por lá e nos relacionamos. Ela foi embora logo em seguida. A única razão pela qual menciono isso é porque de onde Bullwinkle estava dormindo, devia ser óbvio que era isso que estava acontecendo. Ele deve ter nos ouvido ou estava ciente. Então, acabei desmaiando sozinho na cama. De manhã bem cedo, fui acordado pela metade com a sensação de algo puxando minha cueca, basicamente sendo puxada para baixo de uma forma que deve ter exposto minhas partes íntimas. Meio bêbado e mal consciente, sentei-me e disse algo como: "Que diabos?" Eu meio que registrei Bullwinkle saindo rapidamente da minha cama e se jogando silenciosamente no chão, com as mãos sobre a cabeça. Sem estar realmente consciente, fiquei olhando para Bullwinkle caído no chão por um tempo, sem compreender a situação, e depois me deitei novamente por um segundo. Não tenho certeza se voltei a dormir, mas estava bem acordado quando ouvi a porta da frente bater. Bem acordado, e finalmente começando a compreender a situação, andei pela casa por alguns minutos e verifiquei se as portas estavam trancadas, etc. Confirmei que Bullwinkle havia deixado o prédio e acordei meus colegas de quarto. Meus colegas de quarto também notaram que suas roupas íntimas estavam abaixadas, os lençóis e cobertores estavam puxados para trás, as gavetas da cômoda estavam abertas, faltavam roupas íntimas, etc. Conversamos um pouco sobre o que fazer. Procuramos um pouco pelo Bullwinkle, discutimos sobre chamar a polícia, mas rejeitamos a ideia, em parte por causa do constrangimento que a conversa poderia causar, em parte porque nenhum de nós se machucou e nada de valor foi levado. Tentei ligar para meu conhecido e ninguém atendeu. Então, todos nós voltamos para a cama. Ninguém nunca mais ouviu falar de Bullwinkle. Seus amigos dizem que ele desapareceu repentinamente. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos de idade. Eu estava prestes a me formar no ensino médio. Eu estudava em casa e fui muito incentivado a buscar o empreendedorismo. Eu estava tentando estabelecer um negócio de fotografia que pudesse administrar depois de me formar. Para criar meu portfólio,
Decidi pedir a alguns amigos e conhecidos para serem modelos para mim. Perguntei a uma moça com quem eu trabalhava se ela e o marido gostariam de ser modelos em uma sessão de casal para mim. Seria uma situação de vantagem para todos envolvidos, pois eles receberiam fotos gratuitas e eu poderia adicioná-las ao meu site como amostra de trabalho. Planejamos um dia para nos encontrarmos e pedi a eles que se encontrassem comigo em um parque local em uma noite. Algo que você deve saber sobre esse parque é que ele fica bem no interior do país. O parque tem campos de futebol, campos de beisebol, um campo de golfe e trilhas para caminhada. Portanto, fica em um terreno grande e bastante isolado. A única casa com vista para o parque é a casa do zelador, do outro lado da rua da entrada. A menos que haja um evento ou um fim de semana, geralmente não há muitas pessoas no local. Eu me senti bastante confiante em encontrar o casal lá, pois estava planejando chegar apenas 15 minutos antes para me preparar, portanto não ficaria sozinho por muito tempo. O parque tem uma entrada pela qual você pode dirigir por uma estrada até o estacionamento, para chegar a todos os campos esportivos, ao playground e à lagoa. A parte da frente do parque tem uma grande faixa gramada, que era onde eu estava planejando tirar minhas fotos. Contornei a entrada e entrei em uma pequena seção de terra na frente do parque e comecei a descarregar todos os meus acessórios. Sempre me ensinaram a ser uma pessoa cautelosa, especialmente quando jovem. Então dei uma olhada rápida para ver se havia alguém no parque. Vi um carro no estacionamento e 2 rapazes jogando bola no campo de beisebol, junto com seu pitbull. Do outro lado da rua, pude ver o zelador em seu quintal, o que me fez sentir muito melhor. Decidi que ficaria de olho e continuei a arrumar minhas coisas. De vez em quando, eu olhava para cima para ter certeza de que os 2 homens ainda estavam no campo de beisebol. Eu não tinha motivos para acreditar que eles iriam me incomodar, mas algo em meu instinto me dizia para ficar de olho. O casal que eu estava esperando parecia estar atrasado. Terminei minha preparação e olhei para cima para verificar os 2 rapazes. Para meu horror, eles haviam desaparecido. O carro ainda estava lá, mas os homens e o cachorro não estavam à vista. Havia uma pequena colina à minha frente que bloqueava parte da entrada do parque, então pensei que talvez eles tivessem decidido caminhar por uma das trilhas naturais. Mas, mais uma vez, aquela sensação em meu estômago me dizia que algo estava errado. Olhei para a casa do zelador e ele havia voltado para dentro. Não consegui levar tudo de volta para o carro rapidamente, então peguei meu equipamento fotográfico e entrei no carro. Tranquei as portas, liguei a ignição e peguei meu celular. Literalmente, assim que me acomodei no carro, vi os 2 caras subindo a colina com o cachorro deles. Senti meu instinto se transformar em pânico. É preciso entender que não havia motivo para eles virem até onde eu estava. É literalmente apenas um quintal aberto e gramado. Se o cão precisasse se aliviar, havia muito lugar para isso na borda do bosque, ou na trilha natural, ou na caminhada até o lago, todos muito mais próximos deles do que onde eu estava. Eles contornaram meu local, e quando chegaram ao meu carro, um deles deu a volta pela frente, e o que estava segurando o cachorro na coleira deu a volta no meu carro. Quando pensei que tudo estava acabado, um deles apareceu de repente no meu vidro do lado do motorista. "Olá, senhorita." "Olá", respondo eu. "Pode sair um pouco para conversarmos?" "No momento não posso, já estou saindo." No seu olhar eu podia perceber que minha resposta não foi o que ele esperava. "Venha, saia logo, podemos nos divertir." Nesse momento esqueci de todos os meus equipamentos que estavam fora do carro. Liguei a ignição e me preparei para sair. Ele começa a socar o meu carro e vejo que o cara que estava com o cachorro está abaixado perto da linha das árvores só observando. Acelero com tudo e me mando dali. Liguei para a polícia e esperei eles chegarem no parque. Volto junto com eles para pegar minhas coisas, algumas quebradas e outras faltando. Conto a eles tudo, mas como não peguei a placa do carro, e naquela época não era comum ter câmeras de segurança, ficou por isso mesmo. Quando cheguei, olhei para o meu celular com mais calma e vi que o casal que eu deveria encontrar aparentemente havia se esquecido e estava na praia. Essa foi minha primeira experiência de como pode ser assustador ser uma mulher sozinha na rua. Tive várias experiências desde então,
Mas essa foi a que mais me marcou porque tenho certeza absoluta de que aqueles caras tinham a intenção de me machucar. E que tipo de chance uma garota de 17 anos teria contra 2 homens adultos e um pitbull? Uma coisa é certa, nunca mais voltarei àquele parque sozinha. Para começar, moro em uma cidade universitária com outras 6 jovens na faixa dos 20 anos. A cidade em que moramos não é muito boa e tem um grande problema de falta de moradia e drogas, e arrombamentos não são incomuns. No entanto, o que aconteceu no último sábado foi definitivamente estranho. Minhas colegas de quarto e eu, bem como alguns de nossos namorados, estávamos curtindo e bebendo em nossa casa, enquanto 2 das meninas optaram por sair para um bar. Por volta da 1 da manhã, as 2 meninas voltaram do bar e todos estavam cansados. Então fomos para nossos respectivos quartos. No final da noite, fui acordada por alguém que abriu minha porta e ficou no meu quarto me encarando. Na minha cabeça, pensei que fosse um dos namorados da minha colega de quarto tentando ver se eu e meu namorado ainda estávamos acordados para continuar a festa. A pessoa então começou a tentar abrir a porta da minha colega de quarto, cujo quarto fica ao lado do meu. Por sorte, a porta dela estava trancada e ela também estava com o namorado. A pessoa então começou a mexer na gaveta de utensílios e pegou uma faca para tentar arrombar a fechadura. Depois de ganhar coragem, o namorado dela gritou: "Quem está aí?" O que assustou o homem, que subiu as escadas correndo e saiu pela porta. A polícia foi chamada e fez uma busca e obviamente não encontrou nada. Eles nos disseram que arrombamentos são normais, o que já sabíamos. No entanto, o que torna todo esse cenário mais assustador é que ele não roubou nada. Meu telefone, bebidas alcoólicas e sapatos caros não foram tocados. Também suspeitamos que essa pessoa não estava sob efeito de drogas ou álcool, pois ele se movia muito silenciosa e deliberadamente. Ele conseguiu entrar porque as 2 garotas que voltaram do bar não trancaram a porta atrás delas. Não tenho certeza de qual era a intenção desse homem, mas sou eternamente grata por ter meu namorado comigo, o que não é comum, pois ele mora a 3 horas de distância, e ter fingido estar dormindo. Não consigo explicar o quão enervante é ter alguém dentro do seu quarto, te observando, e você ter que fingir que está dormindo para não o provocar. Ver ele pegando aquela faca fez meu sangue gelar, e aquela memória ainda está comigo até o fim dos meus dias. Quando eu tinha 20 e poucos anos, mudei-me para o sul da Califórnia com minha tia. Assim que consegui um emprego e uma renda estável, encontrei um apartamento super econômico por $350 por mês, mais as despesas com serviços públicos, o que foi o primeiro sinal de alerta, pois a Califórnia não é barata. Os outros moradores do apartamento eram um homem de 45 anos chamado Zach e uma mulher de 40 anos chamada Tina. Eles não eram um casal. Era um pouco difícil lidar com a Tina, muito obcecada por muitas coisas e nós nos evitávamos. Mas esta história é sobre Zach e seu amigo Mike, também de 45 anos. Mike e Zach eram amigos de infância e Mike morava no mesmo complexo de apartamentos que nós, portanto, ele aparecia muito. Sempre que eu chegava em casa do trabalho, eles estavam bebendo um copo de vodka e depois saíam. Eu realmente não pensava muito sobre isso. Eu não me sentia muito confortável com a situação de moradia, mas era barato. Eu estava na escola e tentei tirar o melhor proveito disso. Eu me dava bem com Zach na maior parte do tempo, se fosse só ele por perto. Mas Mike era uma bomba relógio. Aqui estão apenas alguns casos que foram piorando gradualmente com o tempo. O primeiro incidente. Zach me convidou para sair com Mike e outro amigo deles em um bar local a alguns quilômetros de distância. Eu estava à vontade com Zach e entrei no lado do passageiro da caminhonete. Não tive nenhuma interação negativa com ninguém até aquele momento. Mike ficou furioso no estacionamento do nosso complexo, dizendo que eu era egoísta e que não tinha nada que estar no banco da frente porque não era a namorada de Zach, etc. Foi estranho porque um homem da mesma idade do meu pai estava fazendo birra por causa do banco do passageiro. Então eu simplesmente saí e voltei para o meu apartamento.
Meu primeiro cheque de aluguel foi devolvido. Pedi desculpas ao Zack e descobri que meus cheques tinham errado o número da conta. Paguei em dinheiro e paguei a taxa do cheque devolvido e achei que estava tudo bem. Até que cheguei em casa uma noite e Mike estava em casa normalmente, mas começou a me interrogar por que eu não conseguia pagar o aluguel. Eu tinha apenas 22 anos na época e não queria ter problemas. Então pensei, ei, pedi desculpas e resolvi o problema. Embora Mike não morasse no apartamento, ele não deixava isso para lá. Ele simplesmente gritava comigo dizendo que eu era preguiçosa, que deveria ser despejada e assim por diante. O iPhone 6 foi lançado nessa época e Mike comprou o celular. Ele me disse que me deixaria dar uma olhada no aparelho se eu o agradasse. Foi desconfortável e constrangedor. O que dizer a isso quando esse cara está sempre tentando gritar com você? Nós não éramos amigos e nunca tivemos uma boa convivência, então eu simplesmente mostrei o dedo do meio e fiquei tipo, você só pode estar brincando. E fui para o meu quarto. Também é importante observar que Mike e Zack tinham 2 condenações por dirigir embriagados. Zack era professor de escola e acabou sendo demitido por causa da embriaguez. Entretanto, ambos continuaram a beber excessivamente o tempo todo. Também tive que mandar fazer uma chave para a fechadura da porta do meu quarto, porque ele ficava muito violento e essa era a minha segurança. Muitas outras situações aconteceram, mas esta é a mais importante e é o ponto principal desta história. Zack e Mike saíram e pegaram um Uber para um bar local. Eu tinha chegado em casa e fui direto para o meu quarto, como sempre. Ouvi a porta da frente se abrir e Mike estava bêbado e gritando que havia perdido seu novo iPhone. Esse cara começou a bater na porta do meu quarto exigindo que eu o deixasse entrar, porque ele sabia que eu tinha esse celular. Abri a porta e ele se afastou da porta com os punhos fechados como se fosse me bater. Eu lhe disse que não estava com o celular. Mike volta a falar da única vez, meses antes, a essa altura, em que meu cheque do aluguel foi devolvido e, obviamente, eu precisava de dinheiro. Ele exigiu que entrasse no meu quarto e o revirasse à procura do tal telefone. Eu lhe disse que de jeito nenhum e fechei a porta. Mike começou a bater na minha porta e a tentar destrancá-la, ameaçando minha vida, dizendo que ia me violentar para que eu pudesse ter o que merecia por ser uma ladra e muitas outras coisas grosseiras e assustadoras. Ele me disse que se eu chamasse a polícia, ele me daria uma surra. Isso foi especialmente assustador, porque minha tia era minha única família por perto e ela não me ajudava muito. Apenas me dizia para ser adulta e lidar com a situação. Além disso, eu realmente não tinha um sistema de apoio. Alguns dias depois, eu disse a Zack que me mudaria imediatamente e que não pagaria aluguel naquele mês. Então, do quarto escuro de Zack, Mike apareceu com um sorriso sinistro e assustador, dizendo, tchau, quase uma provocação. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Pude ouvir Zack culpando Mike por eu ter saído de casa, e Mike continuou a me xingar e a perguntar como eu tinha dinheiro para me mudar. O iPhone foi encontrado, para quem estiver curioso. Ele havia caído do bolso no Uber em que ele estava. Mas, obviamente, o primeiro passo para encontrar o iPhone foi me dar uma bronca em vez de ligar para o motorista do Uber. Isso foi há quase uma década, e não sei o que aconteceu com essa dupla, mas desejo a eles apenas o pior. Faço parte de uma banda ruim com alguns antigos colegas do ensino médio. Há algumas semanas, nosso baixista Pierce informou ao restante da banda que seus pais haviam voado para a Europa e deixado a casa deles para nós em Fort Collins. Seu pai é engenheiro de som e tem um estúdio de gravação em casa. Ficamos em êxtase. Então, fizemos uma mala leve e viajamos da Califórnia para Fort Collins, prontos para gravar 8 músicas que estavam paradas. Era meados da primavera, e as montanhas pareciam estar se projetando de oceanos de flores silvestres azuis e amarelas. A viagem foi longa, mas nada menos que espetacular. Na verdade, era tão bonito que uma noite após uma sessão de gravação, Pierce sugeriu que fôssemos acampar. Eu ri da ideia. Todos eles sabiam que eu tinha tido uma experiência um tanto negativa nas montanhas rochosas do Colorado há alguns anos, mas Ronnie e Jeff aderiram à ideia,
e insistiram para que eu não fosse um chato em relação a isso. Pierce recomendou que acampássemos em uma tenda de camping no sopé da montanha, mas Ronnie teve uma ideia brilhante. Ele queria fazer astrofotografia e para isso disse: "Precisamos ir a um lugar que seja realmente escuro." Então, ele pesquisou no Google e descobriu o Comanche Peak Wilderness, uma seção remota de um parque nacional popular. Que ótima ideia, lembro-me de ter dito. Ora, com certeza nada poderia dar errado. É claro que as coisas deram errado, e tudo começou no caminho até lá. As pessoas sempre se esquecem de que a noite começa por volta das 3 da tarde na mata fechada. Assim que o sol se esconde atrás das copas das árvores, a escuridão se instala, e as coisas ficam sinistras. Nada me deixa mais claustrofóbico do que a visão dessa pesada escuridão deslizando sobre o mundo. Meu corpo a rejeita porque meu cérebro sabe que ainda é muito cedo para a escuridão. Eu estava no limite no segundo em que a estrada pavimentada deu lugar à terra. Outra coisa que as pessoas esquecem é o quanto a floresta é barulhenta em alguns momentos e silenciosa em outros. O contraste entre eles pode fazer sua cabeça girar. Em um momento, é uma sinfonia de corujas, grilos e sapos. Depois um galho se quebra ou um trovão estala. E, de repente, você se pergunta se ficou surdo. E então, é claro, se você pensar muito sobre isso, perceberá como a escuridão é plena com todos esses olhos atentos. Fomos o mais fundo que pudemos. Abandonamos a caminhonete de Pierce na beira de uma estrada esquecida e caminhamos cerca de 1,5 km em meio às árvores. Não havia nenhuma trilha. Seguimos o GPS até um pequeno lago aninhado em algum lugar no alto da colina, onde Ronnie podia instalar suas câmeras e ter uma visão clara do céu. Não havíamos cruzado com uma única pessoa depois de entrar na reserva algumas horas antes, e fiquei apreensivo com o fato de ninguém saber onde estávamos. Ao anoitecer, montamos as 2 barracas que Pierce havia emprestado de seus pais. Fizemos uma pequena fogueira entre elas e penduramos toda a nossa comida nas árvores, como se deve fazer. Ronnie instalou suas câmeras ao longo da margem, e depois esperamos o anoitecer. Minha ansiedade aumentava à medida que a escuridão ia tomando conta do céu. Os rapazes não notaram. Eles beberam, fumaram e continuaram. E bem no momento em que o mundo escureceu, folhas começaram a estalar na distância atrás de nossas barracas. Uma garota saiu da linha das árvores e parou na beira da nossa pequena clareira. Ela devia ter 8 anos de idade e usava um roupão branco, como se tivesse acabado de acordar. Seu cabelo era loiro platinado, quase branco, e sua pele era tão pálida que parecia um fantasma à luz do fogo. Ela não estava carregando uma lanterna nem nada. Estava caminhando em um bosque escuro como breu. Ela olhou para a nossa fogueira como se isso a incomodasse e soltou algumas tosses úmidas. Ficamos todos olhando uns para os outros, confusos, enquanto ela nos observava. Não havia estradas ou trilhas nessa área. Não era um acampamento. Sua presença não fazia sentido. Jeff acabou chamando-a, perguntando se ela estava bem, e ela respondeu: "Minha mãe está doente. Vocês podem vir nos ajudar?" Onde ela está?" perguntou Jeff. A garota apenas apontou para a floresta. As árvores, as sombras e a névoa se aglomeravam para formar uma grande ameaça de perigo, e não tenho vergonha de admitir que estava morrendo de medo. Dei a Jeff um sutil nem a pau com a cabeça. Posso ser um covarde, mas não estou disposto a morrer por uma fada da floresta malévola. Ronnie se levantou e perguntou à garota se eles estavam acampando, ou se tinham uma casa, ou o quê. A garota apenas disse: "Ela está muito doente, apenas me siga." Ela começou a tossir novamente. Nesse momento, nós 4 percebemos que algo estava errado. Pierce, provavelmente o mais esperto de nós, convidou a garota para se aquecer junto ao fogo e explicar o que estava acontecendo. Acho que ele sabia que ela não aceitaria. A garota simplesmente se virou e voltou para a floresta, tossindo enquanto caminhava. Antes de sumir, ela se virou e disse alguma coisa, mas não conseguimos ter certeza do que era. Eu ouvi: "Então você será um mentiroso." Mas Ronnie ouviu: "Logo você conhecerá o mentiroso." Acendemos muito mais a fogueira, principalmente para manter um bom perímetro contra a escuridão.
Todos nós estávamos assustados, mas depois de algumas horas os rapazes já haviam se esquecido da garota. Eles riram e contaram histórias sobre escapadas de bêbados. Em algum momento, Jeff e eu fomos até a linha da árvore para mijar. Caminhei uns 10 passos para dentro da floresta e iluminei a escuridão com minha lanterna, com Jeff logo atrás. Eu queria ver se havia uma clareira do outro lado, ou uma trilha que a garota pudesse ter seguido, mas não havia nada. Apenas um emaranhado de árvores intransponíveis. Ouvimos Ronnie gritar alguma coisa, então corremos de volta para a fogueira e o vimos examinando a borda sul da clareira. Era a direção em que havíamos deixado o carro. Pierce disse ao passarmos por ele. Ele acha que ouviu mais passos. Eu também os ouvi. De pé ao lado de Ronnie, pude distinguir um novo par de pés pisoteando as folhas no escuro. Era mais alto do que o da garota. Provavelmente maior. "Mostre-se!" Ronnie gritou novamente. "Estamos armados." Para minha surpresa, uma mulher o atendeu. Ela riu e disse: "Não atire, sou apenas uma viajante." Nós nos afastamos e a vimos entrar na clareira. Ela devia ter uns 30 e poucos anos e usava um chapéu esfarrapado e uma mochila velha e surrada. Lembro-me de ouvir Pierce resmungar algo como: "Um lugar realmente privado que você encontrou aqui, Ronnie." E eu concordei. Como diabos todas essas pessoas estavam nos encontrando aqui? A mulher se apresentou como Sarah e pediu desculpas por ter nos assustado. Ronnie exigiu saber o que ela estava fazendo aqui, e ela explicou que tinha feito a volta de um dia inteiro na montanha, mas se perdeu por um tempo. Ela afirmou ter se orientado e agora sabia para onde estava indo. "Você sabe o caminho de volta?" Ele repetiu para ela. "Sim." "No escuro, sem uma lanterna." Eu conheço essa área muito bem." Ronnie não estava acreditando em nada disso. Ele se voltou para nós e disse: "Estamos sendo enganados, pessoal. Estamos prestes a ser roubados, assim que adormecermos. Os campistas são mortos por ladrões e viciados em metanfetamina o tempo todo." "Bem, obrigado por nos trazer aqui, idiota", disse Jeff. Sarah riu novamente. Ela estava muito sorridente para uma mulher perdida na floresta, no escuro. "Juro que não é nada disso", disse ela. "Olhe, eu já estou indo." Por alguma razão, senti o desejo de pressioná-la ainda mais. Então eu disse: "Sabe, você não é a única pessoa que encontramos aqui que anda sem luz." Aquele sorrisinho falso caiu do rosto de Sarah, e isso me deixou sem fôlego. Ela me encarou como se pudesse ver os lugares mais profundos dentro de mim. "Você conheceu a garotinha?" perguntou ela com uma expressão vazia. Todos os meus colegas de banda trocaram olhares de incredulidade. Sarah se recompôs e um novo sorriso se espalhou por seu rosto. Ela disse: "Não deem ouvidos a nada que aquela pirralha disser. Ela é uma mentirosa, sem dúvida alguma. Olhem, por que vocês não caminham comigo até o posto de guarda florestal? Será mais seguro se formos juntos." Ela apontou para trás de si mesma, para a floresta. Algo se acendeu em meu cérebro. Essa era a segunda vez que um estranho tentava nos levar para o escuro. Não íamos ser roubados. Algo muito pior estava prestes a acontecer. Pierce parecia ter chegado à mesma conclusão e convidou Sarah para se juntar a nós ao redor da fogueira. Como fez com a garotinha, ele sabia que Sarah recusaria. A mulher estranha nos disse que tinha de voltar antes que ficasse mais frio, e com isso, ela se virou e correu para a floresta. Após um longo debate sobre o que fazer, decidimos que caminhar de volta para a caminhonete era a maneira mais rápida de nos perdermos ou morrermos. Não havíamos usado nenhuma trilha e as baterias dos nossos telefones estavam fracas. Toda vez que o vento soprava, ele fazia 1000 árvores gemerem e tremerem, o que tornava impossível nos orientarmos pelo som. E estava tão escuro que, se eu ficasse olhando para a escuridão por tempo suficiente, começava a ter pequenas alucinações, enquanto meu cérebro tentava dar sentido ao vazio. Assim, mantivemos o fogo aceso e concordamos em dormir em turnos de 2 pessoas. Como Pierce e eu éramos os mais sóbrios do grupo, concordamos em ficar acordados primeiro, mas apenas 1 hora depois de começarmos a vigiar, começamos a ouvir as tosses e os balbucios de uma menina ao longe. Segui Pierce até a beira do lago, que ficava a cerca de 30 metros de nosso acampamento.
Lá, ouvimos uma voz sinistra que soprava na brisa. Vi a silhueta de uma pessoa se movendo perto da água, a alguns metros de distância, e percebi que era a garota. Ela estava vagando no escuro, cantando. Conseguimos voltar para a fogueira e acordamos Jeff e Ronnie, alertando-os sobre a presença da garota. Mas enquanto discutíamos o que fazer, outra voz surgiu das proximidades e começou a cantar também. Parecia mesmo a Sarah. Pierce e eu pulamos para dentro da barraca com os outros rapazes e a fechamos, apavorados com a chegada do momento para o que quer que essas aberrações tivessem planejado. Mas ninguém se aproximou de nosso acampamento. As duas pessoas apenas caminharam lentamente em semicírculos atrás das árvores, cantando juntas em um idioma que não consegui identificar. Ronnie sempre leva consigo uma faca de trilha de aparência ameaçadora quando fazemos caminhadas, e ele a pegou enquanto gritava que mataria qualquer um que se aproximasse de nós. Seus gritos fizeram com que as pessoas do lado de fora ficassem em silêncio por alguns instantes. Peguei meu celular para gravar algumas das vozes, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia operá-lo. Capturei um pouco da garota, mas então algo ainda mais estranho aconteceu. Nenhum de nós tem certeza de quantas pessoas estavam naquela floresta, mas ouvimos uma terceira voz naquele momento. Era mais profunda e gutural, como o som de algum predador noturno que estivesse perseguindo a floresta. Não tenho certeza se o barulho foi feito por uma pessoa. Ronnie e Jeff acreditam que o som vem da garota, que tem um ataque de tosse e começa a canalizar uma voz demoníaca. Pierce e eu achamos que é uma terceira pessoa ou um animal que estava com eles, esperando que deixássemos a segurança da fogueira. Após o tumulto, a atividade na floresta diminuiu por um tempo. Os rapazes e eu permanecemos dentro da barraca, aterrorizados, saindo de seu abrigo apenas para jogar mais lenha na fogueira, cerca de uma vez por hora. Nenhum de nós dormiu, e durante o resto da noite, ocasionalmente ouvíamos cantos distantes, risos, tosses e sussurros ocasionais. Às vezes, a menina dizia: "Você pode nos ajudar?", exatamente no mesmo tom, como se sua voz tivesse sido gravada e repetida várias vezes. Também ouvimos alguém, provavelmente Sarah, subindo em uma árvore próxima e gritando coisas como: "Estou vendo vocês, rapazes. E vamos juntos. Agora é seguro." E foi só isso. Ao amanhecer, estávamos exaustos de terror e meio congelados na barraca. Os ruídos cessaram e as pessoas, se é que eram pessoas, já haviam abandonado há muito tempo seus esforços para nos atrair para o escuro. Arrumamos as coisas e caminhamos de volta para a caminhonete, que felizmente não havia sido saqueada. No que me diz respeito, da próxima vez que eu for acampar, será em um deserto sem árvores no Arizona. E vou ver se consigo fazer com que o Ronnie publique algumas dessas fotos do céu noturno. Um dia, enquanto fazia uma caminhada na Floresta Negra, na Alemanha, eu estava voltando para a casa onde estava hospedado depois de ter calculado mal o tempo e ter que caminhar os últimos quilômetros no escuro. Digamos que a Floresta Negra tem esse nome por um motivo. Mesmo durante o dia, pode ser difícil enxergar, mas depois que o sol se põe, não dá para ver nada. Assim eu estava tentando seguir a estrada e não cair acidentalmente em um penhasco, quando de repente tive a sensação de estar sendo observado. Como eu disse, não consigo ver nada e também está no meio da floresta, atrás da última montanha, então não pode haver ninguém lá. De qualquer forma, continuo caminhando, mantendo-me atento a qualquer coisa suspeita, ou, pelo menos, tentando. Isso continua até que a estrada faz uma curva acentuada e, depois de seguir a nova direção por alguns metros, percebo um cheiro muito forte. Eu fumo e meu olfato não é muito bom, mas mesmo assim o cheiro foi muito forte. Imaginei que fosse um javali com seus filhotes e fiquei ainda mais nervoso, mas como já havia encontrado alguns javalis antes, não fiquei muito preocupado. Mas ainda tenho a sensação de que algo no cheiro e no silêncio estava errado. Os javalis são barulhentos, então, normalmente, é possível ouvi-los muito antes de sentir seu cheiro. Continuei caminhando em direção à minha casa, toda hora escutando folhas estalando
barulhos de galhos se mexendo e me sentindo muito desconfortável. Parecia uma sensação de estar sendo caçado. Não sei como descrever. Você se sente com os nervos à flor da pele, todos os sentidos se aguçando, se esforçando para ver o que está à volta, o que, obviamente, era impossível naquela escuridão penetrante. De qualquer forma, sem muitas alternativas, continuei e cheguei à minha casa. Aliviado, não pensei muito nisso até que na manhã seguinte, ouvi no rádio que, exatamente na área por onde eu estava passando, um lobo excepcionalmente agressivo foi visto por várias pessoas. Um lobo que já havia atacado humanos antes. Então a sensação de estar sendo caçado foi real, e eu poderia ter que ter lutado por minha vida na noite anterior. No final do verão de 2019, em algum ponto indeterminado a alguns quilômetros de Montello, eu me encontrava caminhando nas densas florestas do condado de Marquette, Wisconsin. A decisão de aventurar-me à noite foi motivada pela busca por temperaturas mais amenas e pela intenção de não me queimar no sol. O local em que eu me aventurava não era percorrido por trilhas oficiais, existindo apenas uma rota marcada pela passagem rara de aventureiros anteriores. O relógio do meu telefone, momentos antes da inquietante experiência, indicava a hora de 1h40 da manhã. Imerso na escuridão, percebi, vinda da direção a qual estava de frente, um chamado desesperado. "Ei, mano, pode me ajudar?" A voz parecia emergir da escuridão da floresta e, hesitante, decidi me aproximar. Os arbustos sussurravam com o vento noturno e a escuridão parecia intensificar-se com cada passo. O desconhecido persistia. "Aproxime-se", ecoou novamente, carregado de uma urgência que me deixava aflito. Um instinto primal despertou em mim, e optei por uma retirada precipitada, retrocedendo pelo caminho que percorri. Contudo, meu movimento de recuo foi percebido, e uma voz desesperada me seguiu, carregando as palavras: "Preciso de ajuda." A atmosfera tensa intensificou-se à medida que meus passos aceleravam, a trilha parecendo se estreitar, engolida pelas sombras da noite. No entanto, minha retirada não foi suficiente para escapar da ameaça. Uma figura obscura emergiu da escuridão, com sua silhueta apenas iluminada pela luz da lua. Naquele momento, a realidade transmutou-se em caos. Saí correndo em direção ao carro. Sendo perseguido, não me atrevi a olhar para trás, mas podia escutar os passos de perto. De alguma forma consegui chegar ao carro antes de ser alcançado. Bati a porta e tranquei as portas. Liguei a ignição e saí rapidamente. Enquanto estava quase partindo, ouvi o som de pancadas e arranhões na traseira do carro. Saindo da estrada secundária, acelerando com tudo que podia, não parei até chegar em casa, ainda tremendo de medo. Não fiz mais caminhadas na floresta desde então,